Pastor, eu acho que eu nunca abri esse livro na minha vida. Então você pega o Novo Testamento, Mateus, aí você volta Malaquias, volta mais um, Zacarias. Agora, para facilitar, está entre Gênesis e Apocalipse. Vou aumentar um pouquinho. Glória a Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Irmãos, acharam? Faz aquilo que eu falei, irmãos. Pega o Mateus e vai voltando. Aí quando você voltar, você pegar Mateus, você vai voltar. Aí você vai achar Malaquias, depois Zacarias. Tem momentos que a gente não acha os textos, né? A gente não está habituado com ele. Quem achou, diga amém. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Ministra a tua palavra. Traga a revelação dela, Senhor, para cada coração aqui. Pai, eu não sei qual a real necessidade dos teus filhos. Às vezes, Pai, ele ou ela entrou aqui com um sorriso no rosto, mas o coração triste, coração apertado. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar aqui. Espírito Santo, como nós já dissemos desde o início do louvor, tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Espírito Santo, tens liberdade para fazer, para atuar aqui. Senhor, não permita que eu venha te usar, mas que eu seja usado pelo Senhor, para falar a teu povo, para falar a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Hoje pela manhã nós estávamos estudando o livro de Esdras e de Neemias. Nós estamos fazendo um panorama bíblico. A gente está passando por toda a Bíblia e falo tentando porque aqui não tem ninguém expert, todos nós estamos em treinamento, e nós estamos tentando resumir o máximo e entender o máximo sobre a ordem das coisas, ter uma visão geral da Bíblia. Isso é uma coisa que nós estamos tendo dificuldade hoje em dia.
eu vejo que o povo de Deus, irmãos, tem sede da palavra, mas começa a buscar em outras coisas. Hoje em dia todo mundo tem na escrivaninha, na mesa de casa, lá na prateleira, um livro de autoajuda, tem um livro que fala sobre o Espírito Santo, tem um livro que fala sobre o céu, tem um livro que fala sobre angústia, tristeza. Isso não é o problema, mas o problema é quando você busca muito conhecer sobre a Bíblia e não a Bíblia. E aí surgiu essa ideia de nós trazermos um panorama para entender. Eu confesso para os irmãos que a minha maior dificuldade quando eu me converti era entender a ordem das coisas. Como eu sempre falo, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Aqui, por exemplo, onde a gente está lendo, é por volta de 538 a.C. Esse mesmo período é o período de Esdras. Esse mesmo período é o período de Neemias. Mas pastor, Neemias e Esdras estão lá atrás. Exatamente, por isso que a gente precisa entender. Salmos foi escrito, a maioria, por Davi, que viveu lá, 1 Samuel, no tempo dos reis, o primeiro rei de Israel. O Salmo está no meio da Bíblia. Então a Bíblia não está em ordem cronológica. E aí pela manhã estudando, me veio esse personagem, Zorobabel. Zorobabel é um homem da linhagem de Arão, que viveu um tempo no exílio. O povo de Deus, irmãos, tinha uma palavra sobre eles, que todas as vezes que eles pecassem contra o Senhor os espalharia pela terra. Mas se eles buscassem o Senhor, se arrependessem, como está escrito lá em 2 Crônicas, se humilhar, buscar, o Senhor ouviria e sararia a terra. Todas as vezes então que o povo deixava de buscar Deus, Deus espalhava o povo. E quando o povo buscava Deus, Deus congregava todo o povo. E o Senhor diz a sua palavra, que não importa onde eles estivessem, o Senhor os ajuntaria. E Zorobabel, querido, aparece no cenário bíblico no fim do exílio babilônico. O rei Dario dá um decreto de que o povo retorne a Jerusalém. E aí vai aparecer esses personagens, como Esdras, vai aparecer Zorobabel, vai aparecer Neemias, cada um com um chamado específico de Deus para fazer alguma coisa. Isso nos mostra o movimento do reino de Deus. Cada um tem a sua importância no reino. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão, cada um tem importância no reino. Às vezes você olha, eu estou pregando aqui, você fala, puxa vida, o pastor Altair deve ter muita importância. Não, no reino de Deus não tem isso. Deus não faz acepção de pessoas. Cada um tem a sua importância. Um problema grave é o seguinte: você não desenvolveu o ministério que Deus te chamou. Isso é grave. É como aquele que pega o talento e guarda, e quando o Senhor aparecer, eu guardei, mas o Senhor não quer que guarde, o Senhor quer que multiplique, o Senhor quer que gere alguma coisa. Então cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado dentro do reino. Neemias, por exemplo, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, a parte de defesa, a parte de solidificar coisas práticas, administrativas. Neemias fez isso. Zorobabel e Esdras ficaram responsáveis por edificar a casa do Senhor. Você já deve ter ouvido algum texto em Joel, que o Senhor diz assim: vocês têm casas apaneladas, casas bonitas, e a minha casa permanece em ruínas. É nesse período aqui, irmãos, a casa do Senhor, quando foi iniciada a obra de reconstrução, até ela ser terminada, teve 20 anos. E Zorobabel foi aquele que edificou os fundamentos, o alicerce. E o Senhor traz essa palavra aqui. Por que o Senhor traz essa palavra? Porque veio desânimo. Quando o povo saiu, irmãos, da Babilônia, eles saíram com dinheiro, o rei deu dinheiro para eles, a parte econômica sustentou, e falou: vai. E eles tinham que reconstruir.
O caso específico do templo do Senhor, eles começam a edificar a partir do alicerce, e o povo de Samaria vem e diz assim: olha, nós podemos ajudar. Mas tinha uma rixa com o povo de Samaria, porque eles ficavam disputando aonde que deveria louvar, adorar o Senhor, aonde tinha que sacrificar o Senhor. E Zorobabel disse assim: nós não queremos a ajuda de vocês, nós vamos edificar sozinho. E o povo, com dor de cotovelo, começou a criar situação contrária para que o povo de Zorobabel e Esdras não edificasse. Começou a colocar empecilho. A mesma coisa, irmãos, que aconteceu quando Neemias foi edificar os muros. Os reis vizinhos começaram a enviar cartas: desça, pare, essa obra não vai dar certo. Isso para trazer para a tua vida, para a minha vida. Nós temos que entender tudo, irmãos, que nós vamos fazer para Deus. Vai existir aqueles que se levantarão para trazer desânimo, para trazer dificuldade, para trazer problemas. Alguém diz assim: puxa vida, eu estava bem, comecei para a igreja, para essa coisa. Porque o inimigo sabe, irmãos, que o caminho que você está tomando é um caminho certo. E ele vai colocar desânimo, ele vai colocar tristeza, ele vai te sugar a tua força, porque ele sabe que é a vontade de Deus para você. Então todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, por exemplo, você está uma semana bem, você fala assim: eu vou jejuar. Parece que você quer comer um boi, não é assim? Você nem come muito, mas quando você fala: vou jejuar, irmãos, aquela fome. Essa semana eu vou me santificar. Vem problemas, vem lutas, porque o inimigo não quer, e ele se levanta. Mas o Senhor levanta Zacarias para trazer uma palavra a Zorobabel, porque ele foi pressionado pelos problemas, dificuldades, e ele se abala. E entra o texto que nós lemos, e o Senhor começa, através de uma visão, falar com Zacarias, para Zacarias falar para Zorobabel. E o Senhor começa: Zorobabel, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito. E o Senhor começa a tratar com ele. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para nós pensarmos. Zorobabel teve vitória, conseguiu edificar a casa do Senhor, e passou por luto, passou por dificuldade, assim como eu e você. Cada um de nós temos algo. O que o inimigo mais quer, irmãos, é que você pense que você está aqui por acaso. Eu costumo dizer que a gente não está aqui nessa terra para comer, beber, engordar e morrer. Não estamos para isso. Nós estamos aqui nessa terra com um objetivo, com um foco. E é isso, irmãos, que nós temos que olhar. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não olho para trás, eu esqueço das coisas que estão para trás e prossigo para o alvo. Dentro desse alvo, querido, que nós temos, a gente vive. E nessa vida que a gente vive, começa a aparecer dificuldade, começa a aparecer luta, e cada uma delas devem ser vencidas. Pastor, não é fácil. Não é fácil. Jesus mesmo, quando ele foi cumprir o seu ministério, passou por luta, e nós passamos. Mas a questão está, querido, em uma coisa: a vitória é garantida pelo nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? A vitória nossa é garantida pelo poder do Senhor, e nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. E eu quero, junto com você, olhar para aquilo que Deus falou para Zorobabel e pegar para nós aqui nessa noite. Amém? Se você quer vitória, querido, se você quer vencer no Senhor, você precisa entender o que Deus está falando para Zorobabel. Por que o Senhor falou para ele o seguinte? Deus falou para ele assim: olha, não é por força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito. Porque ele estava achando que era do jeito dele. Nós, irmãos, temos o hábito de achar que nós temos que interferir nas coisas. Existem duas maneiras para nos frustrar, para nos desanimar. A primeira é você achar que você tem condição.
Às vezes você está enfrentando um problema com o seu filho, seu casamento, na sua família, no trabalho, e você fica buscando dentro de você alguma coisa para resolver o problema. Mas não é por você, não é pela tua força, é pelo Espírito de Deus. Irmãos, muitas vezes nós vamos tratando coisas práticas e ficamos muito práticos e esquecemos que o Espírito de Deus é que faz. Eu falei aqui esses dias, a igreja vai lá e quer fazer um evento, faz outro evento, que é para converter gente. Irmãos, nós temos que pregar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não perco meu tempo, irmãos, falando para uma pessoa, isso aqui é errado, isso aqui é errado, porque o Espírito Santo convence. Se o Espírito Santo não está convencendo ela, eu não vou convencer. Se o Espírito Santo não está convencendo ela do que é errado, eu não vou conseguir convencer. Se o Espírito Santo não me der força para eu ter vitória, eu não vou ter força. Você está entendendo? E a segunda coisa, irmãos, que nos faz nos frustrar, desanimar, é quando nós depositamos a nossa confiança em alguém. As pessoas sempre acham, quando elas estão passando por uma dificuldade, que a culpa é do outro, porque o outro não me ajuda, é porque o outro não está vendo o meu problema. Zorobabel estava desse jeito. Fizeram o que fizeram e ele desanimou. O Senhor diz assim: olha, mas não é por sua força, é pelo meu Espírito. Gostaria que você olhasse para a pessoa que está próxima de você e dissesse para ela: deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Sabe por que muitas vezes a gente não é curado? Sabe por que muitas vezes nós não somos transformados? Porque nós queremos nos transformar. Nós queremos fazer na nossa força. Eu não estou dizendo aqui que tudo é Deus e você cruza os braços, não estou pregando isso. Eu estou pregando que aquilo que é para você fazer é você que faz, mas aquilo que é para Deus fazer é Deus que faz. Zorobabel não cruzou os braços e o Senhor edificou. Não, ele edificou e o Senhor vai dando força. Às vezes você está com problema com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Você olha, às vezes a pastora não tem mais força. Mas não é para você lutar, é para você orar. Você ora e Deus faz. Amém? Não espere nos outros, irmãos. A resolução do meu problema está na igreja. Não está na igreja. A resolução do meu problema está no pastor. O pastor vai resolver o meu problema. Eu não vou resolver. Sinto muito em te frustrar, mas eu não resolvo o seu problema. Tem muito pastor aí tentando resolver problema de ovelha, mas não resolve. Quem resolve é o Espírito Santo, porque Ele vem e trabalha. Ele vem e trabalha, Ele age. Você precisa deixar Ele trabalhar. Você precisa deixar o Espírito Santo agir, querido. Passa por você, descruza os braços, deixa o Espírito Santo agir. Você só intercede, você só ora, você só clama. Amém? A segunda coisa que Deus fala com ele no versículo 7, o Senhor diz assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Vou falar uma frase aqui que eu acho que a gente fala sempre isso. Aliás, eu vou falar não, fale você aí para a pessoa do outro lado. Diga assim para ele assim: não olhe a circunstância. Isso já virou chavão no meio do crente. Quanto sermão a gente já ouviu, já pregou: não olhe para a circunstância. Aí todo mundo fala assim: eu já sei disso, pastor. Mas a gente cai sempre no mesmo erro, irmãos. Zorobabel estava olhando a dificuldade, e o Senhor representou essa dificuldade por uma montanha. E o Senhor diz assim: ei, montanha, quem és tu diante de Zorobabel? Tu és uma campina, um vale. A montanha diante de Zorobabel é um vale. Existem algumas alturas que você sobe de avião. Vamos pegar avião, não, vamos pegar uma espaçonave. Você não consegue ver as planícies da terra. A terra parece que é redonda, perfeita, porque você está olhando de cima. E o Senhor quer que nós tenhamos a visão que Ele tem das dificuldades. Deus não consegue ver assim.
horizontalmente. Deus vê de cima para baixo, e de cima para baixo não tem grande. A gente precisa aprender a olhar a circunstância como Deus olha. Quando o povo querido estava lá, os discípulos estavam na tempestade, a dificuldade para eles era a água, o mar, e Jesus disse assim: rompa com a dificuldade, vocês dominam sobre as águas. E Pedro disse assim: então eu quero andar sobre a água. E o Senhor diz: vem. E ele começa, querido, a andar sobre o problema dele. A água era o problema, a tempestade era o problema. Ele começa a andar, ele começa a dominar. Quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Senhor nos dá domínio, a palavra de Deus diz que Jesus disse: toda a autoridade me é dada. Isso, querido, é para nós tratarmos com os problemas que nos aparecem. O Golias para Davi era um problema, mas ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Irmão, você sabe que eu tenho visto? Que tem gente que está aumentando o problema ao invés de diminuir. A maioria das vezes as pessoas aumentam o problema. Às vezes ele nem é aquilo que de fato é. Ele tem aparência. É como uma sombra que reflete. Se diz é um monstro, e quando você chega perto, você olha, diz é um tigre, você olha perto, é um gato. É um problema tão pequeno. Mas o Senhor te diz nessa noite: o que é esse problema diante de você? A grande montanha diante de você é um vale. Amém? Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Amém? Eu vou fazer você repetir, e a hora que falar Zorobabel você fala o seu nome. Amém? Diga assim comigo: quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, diante de Altair você se tornará uma planície. Quem falou Altair aí, eu agradeço. Era para falar o seu nome. Você está aí? Não atente seus olhos para o problema. Pastor, é facinho, parece que o senhor fala com uma naturalidade, o senhor deve ser muito bom nisso. Não sou não, mas eu procuro praticar isso. O inimigo, querido, ele quer glórias, ele quer que o pneu do seu carro fure, e você fala: mas é o capeta mesmo. Às vezes não foi o capeta não, às vezes foi um negócio chamado prego. Mas você, é o capeta que se levantou contra um pneu do meu carro. Esses dias nós estávamos saindo de um lanche, encontramos uma pessoa, e a pessoa estava indignada. O pneu do meu carro murchou, e a gente foi logo, e o step também está murcho. E a pessoa falou: essa é a minha vida, não sei o que está acontecendo. Aí a gente só deu uma olhada no pneu, irmãos, o pneu está pior que barriga de cobra. Mas não foi o diabo que se levantou não, é o pneu acaba mesmo. Pastor, não estou aguentando, pastor, nossa, meu carro gasta demais, eu tenho que abastecer ele. É uma máquina, tem que abastecer mesmo, vai quebrar mesmo. Uma coisa que a gente tem que entender, querido: a gente não pode ter aquilo que a gente não tem condições de manter. A coisa não adianta você falar que é do diabo, que Deus não está te abençoando, não. Se a gente não tem condições de manter, a gente não precisa ter. O que eu estou falando, irmãos, é que às vezes a gente cria o problema. Vou contar uma historinha do meu pastor. Ele tinha uma mulher que passava roupa para ele, e ela chegava todo dia assim: ai. E ele: que foi, irmã? A dor na perna, pastor, a dor na perna. As coisas de velha, toda igreja tem essas velhas, né? A dor na perna. Chegava no outro dia, a irmã vinha: quase igual aquele vídeo da senhorinha que está no hospital mancando e o touro aparece. Já viu isso?
A velhinha está assim no hospital, o touro aparece, irmãos, ela é a primeira, vira um tiro. E aí um dia o pastor falou, não aguento mais. E aquela coisa de pastor, ora irmã, mas cadê? Você vai curar. Aquela coisa que o pastor tem que falar, né? Aquela coisa que já é planejada. E um dia ele falou, não aguento mais. Ela chegou, minha perna, o pastor falou, irmã, conheço uma pessoa que tem uma vontade de ter essa dor que você tem. Misericórdia, está amarrado, pastor. Irmã, que ela não tem a perna. Irmãos, a gente começa a criar problema. A pessoa chega assim, pastor, eu não aguento mais aquela casa para limpar, tem 3 quartos. Você começa a falar, misericórdia, glória a Deus, porque a minha só tem 1. Quando chega a visita, tem que pôr tudo colchão na sala. Pastor, é tão difícil lá em casa, é 5 banheiros para eu limpar. Glória a Deus. Agora, você quer resolver esse problema? Vende como uma casa pequena. A gente põe problemas naquilo que não existe. Está entendendo? Olha para o seu irmão e diga assim para ele, não olhe a circunstância. O salmista diz, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmos 34, 19. Mateus 17, 20 diz, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Não importa o gigante, não importa o problema, o Senhor nos dá vitória. Amém? Diga assim comigo, terceiro passo. Olha para a pessoa do lado e diga assim, você precisa proclamar a bênção. Versículo 7 diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate, em meio a aclamações. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Deus nos ensinou o que é o poder da voz, da boca. Ele cria o mundo dizendo, haja luz. E o Senhor está dizendo em Gênesis que o mundo que eu quero viver, ele é declarado pela minha boca. Qual é o ambiente que você quer viver? É você que faz pela sua boca. A palavra do Senhor diz, Zorobabel, proclame, declare. A declaração, irmãos, na Bíblia é tão importante. Certa vez o rei chegou para Eliseu no leito de morte, diz, meu pai. Eliseu, pera lá, meu pai não, vamos lá, vamos fazer um negócio. Pega a flecha e declara, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. E ele, flecha da vitória, flechinha da vitorinha. E Eliseu morrendo, diz, meu Deus, eu não aguento isso não. Era para você furar muitas vezes, eu preciso soltar muitas flechas, porque só 3 vezes você vai vencer. O poder do declarar. Você tem que externar aquilo que você quer que aconteça em volta de você. Tem um povo que não entende as coisas, aí fala bobagem. Uma vez eu falei assim, quando você vier aquela vontade de xingar seu filho, fala, bênção. Pastor, mas o que vale é a intenção. Isso aí é conversa de espírita. Não é o que vale a intenção, não é o que vale é o que sai da boca. Não é intenção nenhuma não, é o que sai da tua boca. Quando chegaram para Jesus, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, o problema é o que sai. Você que escolhe, você quer olhar para o seu filho e falar assim, benção, você quer falar, capeta. Pastor, eu prefiro o capeta, porque eu estou tão nervoso. Então, é o ambiente que você está criando. Diga-se comigo, o ambiente que eu quero viver, sou eu que faço, pela proclamação. Diga-se comigo, eu tenho voz profética. Você tem voz profética. Irmãos, faça a prova com Deus.
Jesus ensinou isso, ele chegou lá na figueira. Achando. Chegaram para ele, o que você está procurando? Figo. Jesus, não é época de figo, mas eu quero figo. Não achei figo. Está amaldiçoada. Não tem figo? Está amaldiçoada. Aí fala, os discípulos, você está doido, né? Vamos embora. Na hora de voltar, está seco a figueira. Jesus está ensinando. Jesus não queria matar a figueira, querido. Jesus estava querendo ensinar o poder da voz profética, o poder da declaração profética. Eu vejo tanta gente declarando coisas ruins. A pessoa pega, irmãos, o salário do mês e fala, esse miserê. Das duas uma, viu? Vou te falar só para te dar uma dica. Ou é a gente assim que faz isso? Você chegando para ele e fala assim, quanto você ganha? É bicharia. É porque está escondendo, não fechado. Mas isso vai atraindo miséria para a tua vida. Esse carro aqui, isso aqui não é um carro, isso aqui é um... Faça como a Meire fazia com o carro dela. O carro dela era um golzinho igual o meu, CHT 1.6. Ela dizia que era um Camaro. É claro que é uma brincadeira, mas você tem que trazer aquilo que você quer viver. Pessoa chega e diz assim, pastor, na minha casa é um inferno. Porque você tem declarado isso. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim, declare aquilo que você quer que aconteça. Fique de pé um pouquinho. Nós precisamos construir o fundo. Eu não acabei a mensagem não, viu? Você ficou animadinho, né? Vira para lá, nós precisamos construir o fundo. Vou usar você como boca de Deus. Estenda a mão e diga assim, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus vai dar condição. Deus vai dar dinheiro. Em nome de Jesus. Agora pega essas duas mãozonas que Deus te deu, coloca em cima da cabeça de alguém e diga assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Põe na cabeça de outro, diz assim, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Gostoso, né, irmão? Ser abençoado. Ninguém pôs a mão na minha cabeça. Você pode estender a mão aqui? Amém. Glória a Deus. Pode voltar a sentar. Pastor, eu oro todo dia lá na minha casa, para Deus abençoar a minha casinha, pastor. Não. Eu estou falando de proclamar. Não é orar, proclamar. Você vai fazer comigo um trato. Você vai chegar na tua casa e vai erguer a sua voz e dizer, Deus abençoe este lugar. Deus abençoe este lugar. Vai chegar segunda-feira no seu trabalho, pastor, o que vão pensar? Não importa. Chega lá, Deus abençoe este lugar. Jesus disse, toda vez que você chegar em algum lugar, declare, paz seja nesse lugar. Pastor, eu não tenho tido paz no meu ambiente de trabalho. Você tem declarado paz? Esqueci. Irmãos, tinha dia que lá, quando eu trabalhava secularmente, o serviço estava assim, ó, aquele rolo, gente cheia de problema, e eu falava, meu Deus, eu não declarei. Eu estendia a mão dentro do lugar de trabalho e dizia, paz deste lugar, paz, demônio, sai daqui. A povo acalmava. Você tem autoridade na sua boca. A autoridade, você traz vida ou você traz morte. Amém? Vai chegar na sua casa e vai falar isso? Chega lá, estenda a mão, diz Deus abençoe. Chama o seu filho e fala, vem cá, ó, fulano, vem cá, Beltrano, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou te ensinar um negócio. Amarra a vida do teu filho. Ai, pastor, amarra. Você, em nome de Jesus, você não vai desviar do caminho do Senhor, você vai ficar amarrado com Jesus. Amarra a vida dele.
Quando eu vou apresentar a criança, eu amarro ela, eu falo assim: vai ser um homem de Deus, um pregador da palavra, uma adoradora, e lanço. Eu estou aqui para abençoar, e a palavra não volta vazia. Amém? Quarto passo, diga assim para a pessoa que está próxima de você: não abandone o projeto de Deus para a tua vida. Existem projetos de Deus que são curto prazo, médio prazo e longo prazo. Lembra lá no final do ano você pensou, eu quero tal coisa e tal. Aqui na igreja a gente tem o hábito de fazer o papelzinho. Lembra dos papeizinhos que você fez? Lembra da lista? Alguns já aconteceram. Outros você vai ter que pedir mais uns 10 anos para acontecer. Misericórdia, pastor. Porque existem planos que são a longo prazo. Existem coisas que são imediatas. Esse instrumento está aqui no aparador, se chama shofar. Quando eu ouvi isso em 2001, eu achei o som lindo, aquilo vibrava dentro do meu coração e disse: eu quero um shofar. Mas sabe quando eu ganhava? Eu ganhava R$180 por mês. A pessoa que me arrumou o serviço era uma pessoa que minha mãe estava devendo, e a dívida era R$160. Aí eu dava R$18 de dízimo. Quanto que sobra? Poxa vida, R$2. Então eu não tinha dinheiro nenhum, e eu falei: Senhor, eu quero. Em primeiro lugar, eu queria uma Bíblia de estudo, Genebra, queria uma Bíblia Genebra, e queria um shofar. A Bíblia de estudo, eu peguei as férias. O cara que cobrava dívida não pegava férias. Aí eu peguei as férias inteirinho e comprei a Bíblia. 170 e poucos reais uma Bíblia, caro. Minha mãe quase que me matou. E ela foi reclamar para o pastor deu uma nela, irmãos, que ela até perdeu o rumo. Falei: que bom, né, irmã? Seu filho está comprando uma Bíblia. Pior se ele estivesse comprando droga. E aí o shofar, eu falei: eu quero, Deus, eu quero. E Deus me deu. Uma coisa tão boba, né, irmãos? Um instrumento. Tem coisas que é rápido, tem coisas que você tem que orar, mas você não pode desistir. O problema, irmãos, é que a gente desiste. Olha a parábola que Jesus contou da viúva, dizendo para o juiz: juiz, julga a minha causa. Imagine, queridos, um lugar que tenha muito diamante, e a pessoa vai escavando. Ela cava, querido, quilômetros, e quando falta 5 centímetros para ela mais uma cavucada, ela pega e desiste. Não desista dos planos de Deus na tua vida. Não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Às vezes você para ele por um momento, você engaveta, mas retome. Às vezes você tem um sonho de estudar, não importa a sua idade, retome o teu sonho, vai estudar. Eu conheço muita gente, eu tenho certeza que tem gente aqui que quer se especializar em alguma coisa, aí começa a colocar empecilho: pastor, já me dá. Não coloque empecilho, basta você sonhar e não desistir. As coisas quem faz é Deus. Amém? Às vezes você tem um sonho de ter a casa própria, você começa a fazer as contas e fala: peraí, pastor, não dá. Sonhe, Deus dá condição. Amém? Quinto e último passo, isso é importante, isso é um princípio. Versículo 10: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Pequenos começos, humildes começos. A Bíblia fala aqui de pessoas que desprezam os pequenos começos. Eu aprendi isso muito cedo. Então não importa, irmão. Eu lembro que quando nós compramos esse terreno, nós tínhamos R$900 em caixa. Eu comprei o ferro e o pastor Renato deu o concreto. E nós ficamos amarrando o ferro lá na casa do Franz. E nós viemos e começamos a furar aqui. E na hora que começamos a furar, um monte de gente começou: agora vai construir. A pessoa passava na rua: que bênção. Alguém chegava para mim da igreja, porque tem sempre aqueles que estão meio viajando, né?
E aí, pastor, nós vamos começar, e aí nós vamos erguer. Eu cheguei, ó, irmão, nós temos o dinheiro para pôr o alicerce no chão. E foi exatamente o que a gente fez. A gente não tinha mais nada, irmãos, R$900, comprou o ferro, amarrou o ferro e ganhamos concreto. Começamos. Do dia que nós começamos, eu lembro como se fosse hoje, estava o João, o seu Rafael, o Gabriel, o Franz, estava o Diogo, o irmão João, e nós começamos a encher. Daquele dia para cá nós não paramos mais. O que é isso? Isso é princípio de reconhecer os pequenos começos. O problema, querido, é que a gente quer chegar chegando. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu orava para Deus e Deus, eu não tenho dinheiro para ter carta. E para quem é menino sabe que chega nessa fase, é uma fase meio que envolve a masculinidade. Um menino quer dirigir, de homem dirigir. E irmãos, todos os meus coleguinhas da igreja, tudo tirando carta, passei, não passei, o outro, vamos fazer de novo. E eu falei, Deus, eu preciso tirar carta. Custa R$1.600, Deus, eu não tenho. A minha patroa chegou para a gerente da loja e disse assim, fulano, providencia, eles me chamaram de Juninho porque eu era o mais novo da equipe, providencia a carta para o Juninho, que eu vou dar para ele. A mulher era uma íngua, foi lá e só me deu a de carro, mas a patroa pagou as duas. Mas eu falei amém. Quando Deus me deu condição, eu tirei de moto e de ônibus, só de raiva. E aí, irmãos, Deus me deu. Aí eu falei, tá, eu tenho carta. Minha mãe, às vezes alguém lembrava de pegar ela para ir para a igreja, tem a hora que não lembrava. Eu falei, eu preciso de um carro. Ó, como a gente vai. Eu preciso de um carro. E eu olhava carro tudo quanto é lugar, eu falava, nossa, eu quero esse carro. Puxa vida, eu quero esse carro. Uma coisa eu vou te dizer, o pequeno começo é você entender aquilo que você pode ter de Deus. Eu nunca olhei uma Ferrari, porque eu não quero, e Deus não vai me dar uma Ferrari. Por que Deus me dá uma Ferrari? Se Ele me der uma Ferrari hoje, eu vendo, você pode ter certeza que eu vendo. Não dá nem para andar aqui em Nova Andradina. Agora se Ele me der uma SW4, eu já vou pensar. Aí eu comecei, aí chegou um cara vendendo um Voyage ano 84, azulzinho, bonito, não tanto, mas eu olhei e falei, eu quero esse Voyage para mim. Eu lembro como se fosse hoje, custava R$4.500. Irmãos, eu ganhava, tinha subido meu salário, eu ganhava 250 já. Eu falei, peraí, eu orei a Deus e falei, o que eu posso fazer? Eu posso ligar para o patrão. Minha mãe sempre ensinou a gente o seguinte, o não você já tem. O não é o máximo que você pode ganhar, é um não. Eu cheguei para o patrão, eu lembro como se fosse hoje, eu entrei dentro do banheiro da loja que eu trabalhava, ajoelhei e falei, Senhor, vou ligar para esse homem. O que ele pode fazer para mim? Eu liguei e falei, Marcos, ele era meio chucrão, oi, engenheiro, brabo, mora aqui no Mato Grosso. Oi. É o seguinte, você está com tempo? Posso falar? Pode, Juninho, pode falar. É o seguinte, eu vi um carro para vender e eu estava querendo comprar um carrinho. Um carro não é um carro novo não, é um Voyage 84. Quanto que é? É R$4.500. Passa o número da conta. Irmãos, não deu nem tempo. Eu falei, mas vamos negociar, como que é que nós vamos fazer? Ele, passa o número da conta, rapaz. Eu falei, mas como que eu vou pagar? Não esquenta a cabeça. Eu corri, meu coração disparado. Eu estou falando de um menino com 18 anos, irmãos. Peguei a conta da minha mãe, passei o número. Ele fez uma transferência, não foi nem depósito. Eu cheguei para o camarada, a hora que eu fui para pegar o dinheiro, eu falei, é meu. Peguei os R$4.500 limpinho, dei. Cheguei para ele e falei, como que eu vou pagar para você agora? Eu só pensei na hora de te ligar, mas eu não sei como que eu vou fazer. Ele falou, não, você vai dando. Dava R$100, 50. Tinha mês que eu dava 30.
E eu indo para a igreja de carro, lavava o carro quase todo dia. Pastor, mas Deus te abençoou, Deus podia te dar um carrão, né? Já que é de Deus. É pequeno o começo. Pequeno, você tem que valorizar o pequeno começo. Os pequenos começos. Problema, irmãos, que Deus dá as coisas para a gente, isso aqui, que carro que você tem? Um carro velho, uma bicicleta velha. E isso não começou com um carro na minha vida, começou com uma Calóizinha azul que eu ganhei. Minha mãe comprou nas Casas Bahia para pagar em 24 vezes, para mim trabalhar, e eu zelava dela, que Deus tinha me dado. A Bíblia que eu falei, a Genebra, a primeira Bíblia que eu comprei, tem até hoje. Você tem que valorizar as pequenas coisas que Deus faz. Irmão, se você não valorizar as pequenas coisas que Deus faz na tua vida, Deus não vai te colocar em um patamar elevado. Valorize. Às vezes você está aqui na igreja, você está no ministério de intercessão, e você fala, mas eu quero pregar. Então valorize o ministério de intercessão, seja o melhor intercessor. Deus diz a palavra que Ele quer que você valorize as pequenas coisas, para que Ele te coloque em coisas maiores. Quem for fiel no pouco, diz a palavra, sobre o muito colocarei. Valorize as pequenas coisas. Irmão, nós temos que parar de desprezar aquilo que Deus nos dá. Eu vejo isso na prática, na faculdade. O tanto de gente que está indo para Dourados, para Maringá, atrás de curso de renome. Tem uma faculdade federal aqui, e ninguém quer fazer, porque desvaloriza. Vai fazer direito na Unesp. Daqui um dia tem advogado saindo pelo ralo. E a pessoa cruzou. Eu não estou dizendo a pessoa que tem condição, não tem condição de viajar, viaja. Mas tem gente que eu conheço que fica lá dizendo, eu não vou fazer nada, porque não é o que eu gosto. Mas fulano tem gestão financeira aqui na UFMS, tem administração, tem história. Ai, credo. Então fica aí. Valorize aquilo que Deus colocou na tua mão. Isso é instrumento de Deus para a tua vida. Isso é instrumento de Deus para a tua vida. Não quer dizer que aquilo que você está pegando agora é o que você vai carregar para o resto da vida, mas é o que Deus está te colocando agora. E você agarra, porque isso é a passagem para lugares mais elevados. Zorobabel foi lá e ficou o alicerce. Todo mundo, não vai dar não, aqui. Até ele falou, acho que não vai dar. 20 anos demorou para construir, porque ele desanimou. E o Senhor diz, valoriza pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. A gente fica querendo o milagre de Deus, aí a gente idealiza o milagre. A gente fica assistindo a televisão, aí a gente ouve aquele testemunho mais manjado do que não sei o quê, que esse testemunho mentiroso. A pessoa fala assim, o ano passado eu estava esmolando na rua, eu dava esmola. Aí a pessoa pega uma cartolina, levanta e diz, olha, hoje eu tenho um Porsche, uma BMW, eu tenho casa no Morumbi, eu tenho um apartamento, eu tenho... Gente, o Deus que eu conheço não faz isso. Não sei qual é o tráfico que essa pessoa está. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus, Ele vai te dando a proporção da tua fé. Pastor, a minha casa é uma casinha ruim, pastor. Valoriza a tua casa, passa um carro nela, diga que ela é linda. Pastor, meu carro, ele te leva. Pastor, a minha bicicleta, ela te leva. Pastor, meu marido, pastor, é ele que está do teu lado, para te aguentar, filha.
Não pensa que você também é fácil. Eu vejo a mulher falar, esse marido meu é muito, mas e você? Pastor, eu queria casar com um príncipe. A gente tem que ver se você é uma princesa. Valoriza. Às vezes o marido está em processo de mudança. Ele vai lá, arranca uma flor do mato, dá para a mulher, isso aqui é o lixo. Você tem que comprar um buquê para mim na flor. Valoriza a florzinha que ele pegou no mato. Eu quando casei, teve momentos que eu fui cobaia, irmãos. Porque às vezes faz uma coisa que não ficou lá aquelas coisas, e você come e fala, ficou bom? Ficou. Ficou bom. Você tem que valorizar os pequenos começos. Eu tenho um amigo, ele falou assim, Altair, você já ouviu o ditado que para você ter um casamento bom, você tem que comer 1 quilo de sal? Quando você comer 1 quilo, já ouviu esse ditado? Quem já ouviu? Quando você já comer 1 quilo de sal, o casamento começa a ficar bom. Ele fala assim, eu fiquei bom na primeira semana. E tudo ela fazia com muito sal. E às vezes você tem que olhar e falar, que bom. Valorize os pequenos começos. Valorize as pequenas coisas. Valorize. Pare de pensar lá, pensa aqui, ó. Eu sempre costumo dizer que é bom subir de degrau, viu, querido? Vai subindo de degrau. Degrau é bom. Você aprende a valorizar. Você aprende a valorizar. Porque a gente não valoriza. Se a gente não for de degrau, a gente não valoriza. Tem uma historinha só para encerrar de um pai que sempre tentando fazer com que o filho se interessasse pelos negócios da família, e o filho único nunca se interessou. Mimado pela mãe, nunca quis saber, era festa, cerveja. E um dia um pai, no final da vida, começou a construir uma forca. E colocou lá no meio da garagem uma forca. E ele, pai, para quê? Porque é isso? Para nada. E o menino, pai, o pai morreu, o filho pegou todo o dinheiro que o pai tinha, torrou. Mas o pai dele tinha deixado um envelope com uma carta para ele. E ele falou assim, quando você estiver na hora de maior aperto, você lê essa carta. E o filho gastou tudo, pobre, pedindo esmola, pegou a carta do pai. E o pai disse, quando você perder tudo, lembra da forca que você me via fazer? Vai lá e se enforque. O filho pegou, não tem mais nada que fazer mesmo, conseguiu o conselho do pai. Amarrou o pescoço na forca e pulou. No que ele pulou, a forca era feita com uma madeira frágil, oca, e dentro dela tinha muitas pedras preciosas. E cai um novo envelope, uma nova carta. E diga assim, dessa vez você está tendo uma nova oportunidade. Valorize dessa vez aquilo que você tem. Não espere ir para a forca, não. Valorize antes de ir para a forca. Valorize. E você vai ver como que Deus vai te dar vitória. Amém? Em pé, por favor. Deus falou comigo aqui nessa noite. E eu quero que Ele fale com você. O meu desejo é que Ele tenha falado com você e continue falando. Você cuidar daquilo que profere da tua boca. Irmãos, uma das coisas que Jesus veio estabelecer na terra, é o relacionamento de Deus como Pai e nós como filhos. Eu não consigo ver um pai que deseja mal para o filho.
Às vezes a gente que está de fora, a gente fica irritado, né? Como que a mãe, o pai parece ser besta. O filho está explorando, está sugando, e a mãe está lá cedendo, está dando. A gente fica de fora, a gente fala, meu Deus, será que não enxerga? Mas é mãe, é pai. A gente olha de fora, a mãe fala assim, ai, meu filho é tão bom, uma bênção. Você fala, meu Deus, será que ela não vê, né? Mas por quê? Porque é mãe, porque é pai, quer sempre que o filho esteja bem. Quando Jesus vem estabelecer esse relacionamento de pai e filho, é exatamente o sentimento que Deus tem por nós. Deus quer que você cresça, que você conquiste, que você tenha vitórias. Deus nunca quer que você viva uma vida medíocre. Ele quer que você viva bem. Ele quer que você viva feliz. Mas para isso Ele te orienta a cuidar com a sua boca, a reconhecer as pequenas coisas que Ele faz. Às vezes Deus fala assim, eu vou te dar um palácio. E a hora que você chega, Ele te deu um alicerce. Um alicerce. Valorize o alicerce. Tudo depende da visão. Certa vez, 2 irmãos chegando em casa, porque eles abriram o portão, eles acharam cocô de cavalo na frente do portão. Um olhou e falou, quem que fez isso? Eu vou matar quem colocou esse cavalo aqui dentro, onde já se viu. Enfiaram um cavalo dentro da minha casa, ele emporcalhou a minha casa. E o outro olhou e falou, ganhei um cavalo. Valorize. Ai, pastor, olha, estou tendo que pagar, pastor, IPVA, o senhor acredita? Sinal que seu carro tem menos de 20 anos de uso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor traga, Senhor, sentimento, Pai, de renovo no coração dos teus filhos. Que eles saiam daqui, Senhor, como conquistadores, como vencedores. Pai, que eles não saiam daqui, Senhor, sem entender. Que eles não saiam daqui, Senhor, achando que o mundo espiritual não tem importância. Mas que eles saiam daqui, Senhor, como um guerreiro sai para a guerra, vigiando, em alerta, olhando aquilo que declara, aquilo que fala, aquilo que reconhece. Em nome de Jesus, Pai. Nesses dias o Senhor tem tratado conosco, Senhor, para nós mudarmos a nossa mentalidade. Nós pedimos ajuda do Senhor. Mude a nossa mentalidade. Mude a nossa visão das coisas. Em nome de Jesus, Pai. Pai, aqueles que estão aqui com problemas, Pai, todo problema eu declaro agora, em nome de Jesus. Esse problema não é maior que você, querido, em nome de Jesus. Isso é palavra do Senhor para a tua vida. O problema não pode te subjugar. O problema não pode te subjugar. O problema não prevalece contra você. E o Senhor diz nessa noite: o que é você problema diante do meu filho? O que é você problema diante da minha filha? Você é reduzido a nada hoje. Em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida. Amém. Senta só um pouquinho, querido. Nós já vamos encerrar. Sábado agora a gente não tem programação aqui na igreja, mas não nesse sábado, no outro a gente tem reunião de casais, tá? Então já vai se preparando aí, não nesse sábado que vem agora, no outro a gente tem reunião de casal, rede de casais aqui na igreja. Amém? Então não nesse sábado não tem programação, mas no outro. Outra coisa, irmãos, sobre o projeto Neemias, a construção. Eu já tenho falado aqui, a gente precisa levantar um dinheiro para isso. E
a gente está fazendo pequenas coisas, aquilo que está ao nosso alcance. E nós vamos estar sorteando uma cesta no Dia dos Pais. Uma cesta com vários produtos para o Dia dos Pais. Até coisas que às vezes os homens acham que não usam, né? Mas usam um perfuminho, um hidratante, um sabonetinho. E uma cesta bacana. E nós estamos vendendo um número para sortear. E esse número é R$5. Então você que deseja comprar, procure a pastora. Ou você que quer ajudar a vender, procure a pastora. Pastor, mas R$5 isso vai ajudar? Irmãos, nós acabamos de pregar aqui. Vamos valorizar as pequenas coisas. Amém? O escritório já está quase, parte de edificação está quase pronta. A gente precisa cobrir agora, fazer o contrapiso. E a gente precisa pôr uma porta aqui, uma janela. A gente precisa pôr a janela para poder abrir aqui. Ali onde está aquele bandô ali, aquele bandô não, como chama aquilo, gente? Gente, como chama aquilo? Treliça, não, como que chama? Aquele negócio branco ali. Biombo, isso. Não está aquele biombo ali? Vai abrir uma porta. E aí vai ficar o escritório ali. Então, a parte de rebocar já está pronta. Só volta a fazer o contrapiso, cobrir. Aí a gente precisa pôr a janela e a porta. Janela e porta, R$1.700. A coisa é cara, viu, irmãos? Não é barato, não. Porta de blindex para a gente pôr aí, para não ficar uma porta fechada, ficar uma porta aberta. E o blindex da janela. Então, a gente está caminhando, queridos. Amém? Caminhando a passos largos de vitória. Valorizando aquilo que Deus tem feito. Tudo isso aqui é pela mão de Deus. Amém? Tudo que Deus tem feito aqui é por mão de Deus. E Deus tem abençoado cada dia. Terça-feira, irmãos, tem oração das irmãs aqui na igreja. Sexta-feira, culto, 7h30 da noite. A pastora Priscila está aqui ministrando o culto da sexta-feira. Nesse sábado não tem programação aqui na igreja. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Venha participar. Pastor, mas eu vou perder o conteúdo. Não, porque cada domingo é um livro. Então você não tem como você ficar aéreo, não. Essa desculpa já não colou, tá? Você pode pegar o bonde andando, que não vai ter dificuldade. É muito bom. Algo simples, é aquilo que eu falo aqui na escola bíblica. A gente vai falar de um livro da Bíblia, mas vem tantas coisas, irmãos, tantas perguntas, tantas coisas que são solucionadas aqui, que é importante. Às vezes a pessoa acha que ela precisa de uma campanha de milagre para ser curada, mas você precisa de escola bíblica para ser curado. Às vezes na escola bíblica você é curado. Às vezes a pessoa quer tirar dúvida. Eu preciso de uma dúvida. Vem na escola bíblica, essa dúvida é solucionada. Então você que tem condição de vir, venha, participe. Amém? E todo domingo à noite, noite de celebração ao nosso Deus. Coloque de pé. E ajude a vender, irmãos, o número da cesta, tá? Ajude. Se a gente vender 1000 números, 1000 números, a gente não vende isso, é claro, mas ajude, empenhe. Amém? Ajude, batalhe. Vende, ajuda a vender, compre. Amém? E tenho certeza que vai ser uma benção. Ontem nós tivemos uma reunião com aqueles que colaboram. Daqui uns dias eu vou estar fazendo. Eu falo reunião para quem colabora e alguns não entendem. A próxima reunião eu vou fazer de membro, aí você vem. Quero que todos venham nessas reuniões, irmãos, para que a gente passe a par, meus irmãos, do que está acontecendo na igreja. As coisas, as dificuldades, as coisas boas. Amém? Então nós vamos estar fazendo uma reunião o mais rápido possível, novamente. Amém? Podemos orar? Foi abençoado? Pastor, eu ainda não fui. Então você, antes de pisar naquela porta, você vai ser. Porque o Senhor aqui está e Ele quer te abençoar. Amém? Eu vou orar agora pelos dizimistas, aqueles que vão ofertar dizimar. Já pega o dízimo aí para a gente consagrar ao Senhor. E depois eu oro com todo mundo junto. Senhor Deus, em nome de Jesus, derrama a tua unção agora sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Aqueles que vão dizimar, ofertar na tua casa, Senhor, prospere a vida deles. Pai, abre as portas. Ó Deus, que o Senhor honre os teus filhos nas ofertas, nos dízimos. Que eles sejam como Isaac no deserto. Que a semente deles, Pai, produza 30, produza 60 e produza a 100 por 1, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Quem trouxe o dízimo oferta, coloque no gasofilácio. E os demais irmãos já vão dando a mão para a gente orar junto. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Isso, pode pôr aí. Tá. A irmã Ramona, ela tá ficando na casa dos filhos. E às vezes quando eu ligo, a irmã Ramona, tá tudo bem? Aí ela fala, tá tudo bem. Ela fala, ó, meu dízimo tá aqui comigo. Aí agora ela tá falando, ó, é de 2 meses que eu não vim. A irmã Ramona tá com 80. Quantos anos mesmo, irmã Ramona? 87 ou 86? 87. Lúcida, irmãos. Lúcida. E ela, na hora que ela chegou aqui, eu falei, irmã Ramona, que bom que a senhora veio. Ela falou assim, eu tô igual a Deus. Eu posso demorar, mas eu não falho. Exatamente. O filho dela me ligou e falou assim, ó, pastor, eu sou da Belém, mas minha mãe não vai lá de jeito nenhum. Eu vou deixar ela na casa dela, o senhor pega, depois o senhor deixa ela lá que eu pego depois. Conheço a irmã Ramona já há alguns janeiros. A irmã Ramona era de uma igreja, e aí ela não podia mais ir à igreja, e acabaram esquecendo dela. E quando eu conheci o filho dela, eu já fiz uns velórios dos filhos da irmã Ramona, alguns, infelizmente, né? Acho que uns 5 por aí. E aí a irmã Ramona a família dela é gigantesca aqui na cidade. E aí eu passei a ir levar a ceia para ela. E aí eu falei, não, por que a senhora vai no culto? Eu não posso. Eu falei, pode, vamos, a gente busca. E assim a gente tem feito até hoje, já faz alguns janeiros já. E eu costumo dizer que é uma das maiores intercessoras do meu ministério. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção, a tua graça, derrama o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que os seus filhos sejam uma semana de vitória, de bênção, de portas abertas, Senhor. Que eles sejam abençoados essa semana. Que todo empecilho, todo atrapalho, Senhor, seja repreendido agora. Em nome de Jesus, Pai. Traga cura, restauração, transformação e dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.